Vamos começar, que eu separei aqui, eu fiz uma pesquisa no YouTube e eu joguei somente Maioral, tá? Joguei Maioral, aí caiu aqui no canal do corte do Isso é Podcast, que eu gosto muito. Já fui convidado para participar, mas ainda não tive tempo e nem dinheiro para ir até São Paulo para poder fazer. Mas um dia estarei lá nessa mesa. Espero que Zambi dê bastante prosperidade para que esse canal continue, que é um canal bastante interessante. Eles trazem pessoas interessantes aí para conversar sobre espiritualidade, principalmente afro-indígena brasileira. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que é duvidosa. Novamente, não tenho parceria com eles, também não conheço muitas das pessoas que falam nesse podcast. Mas como eu pesquisei aqui Maioral e a maioria dos vídeos que vieram foi deles, aqui só para vocês verem aqui, ó. Joguei Maioral e veio ver o meu vídeo, né? Que graças a um Zambi tá no top 1, mas veio outros. Então eu vou assistir esse primeiro aqui para entender. Qual a verdadeira identidade? Agora eu vou colocar para tocar aqui. Eu quero saber de vocês se também tá bom aí para vocês o áudio, tá? Qualquer coisa vocês me avisam aqui que eu aumento, eu abaixo e vamos lá. Vamos ver o que eles têm a dizer. Qual a verdadeira identidade Maioral. do Maioral? Do Maioral. Veja, quando eu falo assim... Você é bom mesmo, hein, cara? Eu estudei. Ixi, eu não ia sentar numa cadeira se eu não tivesse a percepção de quem estava falando comigo. O que acontece o Maioral como um título, uma representação. Só que assim, a quimbanda dentro dessa grande diversidade em solo brasileiro, você vai ter direções de interpretação. Eu olhando para essa quimbanda de Exu e Pombogira, onde eu não vou estabelecer uma hierarquia de alguém manda em alguém, é como se o Maioral... lembra os 7 reinos? Eu falei, coloque em 3D, jogue em 2D agora. Então o reino da encruzilhada, parará, parará. Imagina que o Maioral, ele representa um pilar no centro. No centro. E qual que é a função? Ele está olhando a tudo e operando esse funcionamento. Ok. Em algumas vertentes, vai atribuir isso a divindades da Europa, vai atribuir isso à questão de divindades da demonologia. Se eu estou lidando só com Exu e Pombagira, Então calma aí. Quem já me conhece já sabe o que eu vou falar, né? Bom, tem duas coisas aqui que ficam mal entendidas, né? Primeiro que se não existe uma hierarquia de quem manda em quem, então já cai por terra tudo que os Exus e as Pombogiras, quando se manifestam, falam, né? De falanges, de chefias, de generais. E a própria figura de maioral já quer dizer isso, aquele que manda em tudo. É dele que emana as ordens. Então, ter a figura de um maioral e dizer que é uma anarquia espiritual não é legal. Tudo bem que ele não usou essa palavra anarquia, né? Mas não é legal, porque tem sim a figura maior ali, que é o maioral. Mas o engraçado é que, falando de quimbanda, de Exu e Pombogira, e não citar o povo banto é muito ruim, né? Porque você consegue atribuir esse maioral a uma divindade europeia, como ele disse, a uma demonologia, a uns demônios, que ele até coloca como divindade, mas demônios não seriam lidos como divindades. Talvez divindades menores, mas não divindades. Mas não consegue atribuir a uma divindade banto, quem sabe. E quem já viu o meu vídeo sobre maioral sabe que é sobre um baculo que chama Essé, que aqui foi muito confundido e foi perdido, né? Porque justamente a quimbanda popular, a quimbanda brasileira popular, ela foi sequestrada, assim como a Umbanda foi sequestrada pelos eugenistas do espiritismo de Kardec, através de Zélia Fernandino de Moraes. A quimbanda também e foi pela magia ibérica. E a magia ibérica, a bruxaria ibérica, ela vem da Europa. Então é comum que, sim, essas pessoas só queiram olhar através de um viés europeu. É claro que uma cultura produzida por povos
negros, pretos, escravizados, marginalizados no Brasil, é claro que eles vão colocar a sua deidade como uma deidade principal europeia, né? É lógico que isso vai acontecer. Quem não sentiu aí, isso foi completamente irônico, né? Essas pessoas, elas estavam pensando em deidades banto, quem sabe até iorubás, mas nós sabemos que é banto, porque a quimbanda é banto. A dificuldade é que muitas vezes essas pessoas elas não pararam para falar com esses sábios que estavam transmitindo, fazendo aquilo. No próprio Calundum e na Cabula, isso se perdeu, porque a prioridade dessas pessoas era sobreviver e não ensinar. Você quer? Vem, participa, resolve seu problema e vaza. Aí as pessoas iam lá, viam, eu gosto. Aí chegava em casa, colocava dentro daquilo que imaginavam ser. Como eram pessoas que geralmente tinham mais poder aquisitivo, né? Eles baseavam o que eles viam no conhecimento que eles tinham, que geralmente era de escolas esotéricas que vão sim colocar demônios e deidades europeias como centro de tudo. É basicamente o eurocentrismo engolindo qualquer cultura que se aproxime dela. É normal, mas eu acho ruim vindo de uma pessoa, principalmente que falou que estudou. Pode ser também. A pessoa, a minha quimbanda é assim, beleza, mas se vai citar, cite tudo. Acho mais coerente. É muito complexo falar. O maioral é aquela entidade de maior destaque naquela comunidade. Então, se você tivesse um terreiro e o teu Exu fosse os 7 sombras, quem é o maioral da sua casa? Os 7 sombras. Porque o maioral é um título. Não adianta falar, não, eu vou falar que o maioral é a garrafa PET. Então significa que a tua casa, que tem um cara que fala, sou eu que canto aqui a coisa. Então ele é submetido a essa outra estrutura. Ele não é o maioral, pô? Faz sentido. Então, algumas quimbandas vão virar e falar, não, maioral é o Beuzebu, maioral é o Astarô. A diversidade que existe. Eu não vou fazer um culto onde eu fui ensinado e fui estruturado de uma maneira onde eu entendo que essa estrutura, pensando ela agora num 2D, ela é circular. Ela pode ter um pilar central, representativo. Mas, na minha casa, o maioral é o Exu que dá o comando. Mas aí é uma confusão muito comum do chefe com o maioral. Sim, maioral é um título abrasileirado, tá? Porque esse título não existe em nenhuma outra cultura, principalmente cultura banto, não existe a cultura maioral, não existe isso, mas é abrasileirado, porque tem um detalhe que pouca gente observa, é que a estrutura de culto de Umbanda e Quimbanda é uma estrutura militar. Militar. Quando eu estou falando de falanges, eu estou falando de uma estrutura hierárquica militar. Quando eu estou falando de chefia, eu estou falando de uma estrutura organizacional, de organização militar. Quando eu estou falando de chefes, comandantes, generais, subgenerais, eu estou falando de uma estrutura militar. Por que isso? Gente, a base do Brasil inteiro é militar. O Brasil é fundado sobre uma cultura militar, principalmente com a queda do Império. O militarismo, ele está presente até hoje, e isso é notório, não só na Umbanda, mas na Quimbanda também. Então, muito da cultura, da leitura da estrutura hierárquica da Umbanda e da Quimbanda, ela é militar. Então, dizer que, por exemplo, na minha casa é o Exu Veludo é o maioral da minha casa. Eu estou dizendo que ele é o maior, ele é o chefe da minha casa. É só isso. Mas quando nós vamos para o cosmograma da Quimbanda, eu tenho situações a qual esse Exu Veludo, esse compadre veludo que incorpora em mim, ele é submetido a uma estrutura muito maior do que ele. Ele é maior na minha casa, mas no universo cósmico ali da Quimbanda, ele é mais um. A diferença é que na minha casa quem põe as regras é ele. Mas lá no astral, no Unguaié, no Umbral, chame como quiser, no Yangaie,
Ali, ele pertence a uma hierarquia. E nessa hierarquia existe um maioral, que é da onde deriva as ordens. Caso contrário, não existe uma forma de colocar em exercício tudo aquilo que se propõe. Até a divisão dos 7 reinos, que é uma coisa comum na Quimbanda, e eu gosto bastante do estudo dos reinos, que se baseia em 7 reinos, até a organização desses reinos é baseado na organização militar e monárquica. Nós vemos lá, por exemplo, nós temos o reino do inferno. Eu tenho o rei e a rainha do inferno. Eu tenho o senhor e a senhora do inferno. Eu tenho o general do inferno. Eu tenho o subgeneral do inferno. Aí eu tenho as falanges do inferno. Tudo isso está dentro de uma hierarquia de um reino. E esse reino é submisso a um maioral. Aí eu tenho o reino das matas. No reino das matas, eu tenho o rei e a rainha das matas. Eu tenho o senhor das matas. Eu tenho o general das matas. Eu tenho o subgeneral das matas. Aí eu tenho as falanges das matas. Toda essa hierarquia está submetida a um maioral, aquele mesmo maioral. Todos os 7 reinos são organizados dessa forma. Caso contrário, o cosmograma não funciona. Então eu tenho que ter uma cabeça pensante. Na minha casa, na sua casa, o chefe, o maioral, sim, é o seu compadre ou a sua comadre. Seu Exu, a sua pombogira. Isso não faz dele o maioral do umbral. Não faz dele o maioral de toda a hierarquia. Até porque, se você vai numa outra casa, o maioral é outro. Então, é uma leitura distinta. Tá certo, mas não é tudo isso. Tem uma divisão. Quando a entidade não está no terreiro, ela está no astral. Ela estando no astral, ela está submetida a uma outra hierarquia. No terreiro, a hierarquia é aquela. E da onde que vem a doutrina que aquela entidade traz? Porque as entidades chefes, independente de qual quimbanda ou umbanda você segue, a sua entidade chefe, ela traz uma doutrina. Da onde vem essa doutrina? Do maioral. Daquele que está sobre ele. Não que a sua entidade ela tem contato direto com esse maioral, porque não tem. As únicas entidades que têm contato com esse maioral são outras que eu vou preferir nem citar aqui agora. Mas ele tem contato, por exemplo, o Exu, que incorpora em mim, que é o compadre veludo, ele é das matas. Ele está dentro do reino das matas. Então ele vai se submeter ao general das matas. O general vai se submeter ao senhor das matas. O senhor das matas vai se reportar ao rei e à rainha das matas, que vai se reportar às outras personalidades, que depois vai se reportar ao maioral. Existe uma hierarquia muito inteligente ali, e esse maioral do umbral, do Unguaié, do Ayangaie, que são nomes dados ao umbral, é sim uma figura importante, e ele não é uma figura inexistente. Só que ele é uma figura controversa. As pessoas só não compreendem muito bem porque ignoram a cultura que ele veio, a leitura da onde ele veio. Se olhasse com um pouquinho mais de carinho, então vamos parar e ver, aí vão entender quem ele realmente é. Na casa dele, dentro desse conceito, é o Exu que dá o comando. E aí, se eu associo essa figura a um ser diabólico a gente volta para o braço do catolicismo. Todo mundo precisa, e da hierarquia, todo mundo precisa de um diabo para chamar de seu e para ter de opositor. Mas que vem a ideia do diabo, né? Falam em trindade também, né? Quando fala assim, algumas casas são trindade, mano. Por exemplo, linhas que se popularizaram. Você vai ter lá a figura do Exu maioral. A dinâmica de linha é a mesma de uma dinâmica de uma linha de Exu Tranca-Ruas, de uma linha de Exu Sete Pembas. A dinâmica é a mesma. Então essa figura, se eu nominá-la, eu vou indicar um processo de hierarquia. Não, aí tem outra problemática. Porque uma coisa é linha, outra coisa é falange. São completamente diferentes. Não existe linha de tranca-ruas. Existe a falange de tranca-ruas. A ideia de linha é uma ideia de organização, de manifestação. Eu tenho a linha dos pretos velhos e ali vai manifestar
todas as falanges de pretos velhos. Eu tenho a linha da esquerda, ali vai se manifestar todas as falanges de compadres e comadres. Eu tenho a linha dos marinheiros, ali vai manifestar todas as falanges de marinheiros. Então, a linha é como se fosse uma rodovia. E cada rodovia está dizendo, aqui só passa carro, aqui só passa moto, aqui só passa ônibus. Esses carros, motos e ônibus são as falanges. Então, a falange do seu tranca-ruas vem na linha da esquerda, que também pode ser lida como banda de quimbanda. Não tem problema. Dentro dessa falange tem vários espíritos que se manifestam na roupagem de seu tranca-ruas. O tranca-ruas verdadeiro não incorpora. São só espíritos que estão ali aglomerados, se manifestando com a mesma ideologia daquele espírito. É bem fácil ler isso. Maioral não tem uma linha. Ele é maioral, ele não se manifesta, não incorpora de forma nenhuma. Automaticamente ele não tem falanges, porque nenhum espírito consegue se colocar como ele. Toda a ideologia que vem de maioral vem para todos. Então, todos os 7 reinos e todos que participam da hierarquia, eles estão ali participando, acreditando que através da ideologia do desenvolvimento espiritual que o maioral passa dentro do umbral, do Unguaié, é positiva para eles. Todo mundo que está fora é lido como espírito indesejável. Daí é um outro assunto, mas que se entende dessa forma. Colocar demônios na quimbanda, para mim, é o pior erro possível. Não acredito, não creio em manifestação de demônios, porque automaticamente, para você crer em demônios, você tem que crer no cristianismo. Você tem que crer na Bíblia. Você tem que crer no Apocalipse de João, no Apocalipse de Pedro. Você tem que crer numa hierarquia demoníaca. Então, assim, colocar demônios dentro da quimbanda, para mim, é o pior erro, só complica mais. Quer cultuar demônios? Vai para suas tradições demoníacas, não tem problema nenhum, cada um faz o que quer da vida, mas dentro da quimbanda não cabe. Aí as pessoas forçam. Por quê? Porque é popular. É muito mais glamouroso eu dizer para você que Lúcifer que vai te ajudar. Porque você já tem um pensamento anticristão e que o pacto com Satanás vai resolver todos os seus problemas. Então, falar de Lúcifer, Satanás, Beelzebu, Astarote, Asmodeus e mais um monte de coisa que tem por aí, é bonito. Aí coloca dentro da quimbanda, desculpa, mas não tem acesso. Não tem acesso, cada coisa tem o seu lugar. Se eu fosse um demônio e recebesse um alguidar de farofa com dendê, eu ia chutar aquilo ali e jogar na sua cara, porque eles estão acostumados com outro tipo de banquetes, outro tipo de ritualística, não aceitariam menos do que isso, até porque nós estamos falando de divindades menores ou poderes menores que são muito exigentes no seu culto, muito exigentes. Então eu não acredito nisso não, mas eu acredito que existe sim forças que estão além do compadre e da comadre, que é o Exu e a Pombogira que se manifesta na quimbanda, que põe ordem em tudo. Porque a ideia de que não ter hierarquia é anarquia e que ter uma hierarquia é cristianismo, é submissão, é completamente errado, porque isso vem da escola luciferiana, de que você precisa ser anarquista espiritual, você precisa ser antissistema, você precisa ser anticristo, da ideia de que você não vai aceitar a submissão que a Igreja Católica te impõe com as suas regras e dogmas. Vem dessa escola, de que hierarquia é igual submissão, mas não é. Qualquer organização existe uma hierarquia, até mesmo dentro da igreja luciferiana existe uma hierarquia. Você não chega lá de qualquer jeito e sobe no púlpito e fala qualquer coisa, não existe isso. Tudo tem uma hierarquia. Até mesmo na hierarquia, no culto aos daimons, dos demônios, existe uma hierarquia. Então, tem uma hierarquia, ela não tem nada a ver com a Igreja Católica, ela não tem nada a ver com submissão, tem a ver com ordem, disciplina, porque todos ali estão pensando numa ideologia de desenvolvimento, seja ele pessoal, seja ele individual, seja ele coletivo, seja ele para outras pessoas. Por isso que é dividido por reinos e por falanges, porque são várias ideologias, formas de pensamentos distintas dentro de
de um único cosmograma, que é a quimbanda. Então, pensar que não há hierarquia porque a hierarquia é católica é bobeira. Nesse momento eu tô ofendendo uma porrada de quimbandeiro falando isso. Mas assim, eu tô lidando a forma como eu fui iniciado, o jeito que eu faço. Jorge, eu quero que o maioral seja o diabo. Problema seu. Tá tudo bem. Na sua casa ele vai ser. Na minha não. Tem uma regra bem simples em casa. Você não precisa ser bom pra entrar. Você precisa ser bom pra conseguir sair. Entende? Então, e eu só consigo fazer essa regra funcionar porque lá dentro eu sei quem é o maioral. Eu sei quem apita. Então, justamente, dentro de uma casa, as pessoas só respeitam o chefe da linha porque existe uma hierarquia. A hierarquia traz ordem ao caos. E é justamente isso, a gente achar que Exu e Pombogira não tem hierarquia, não tem ordem, e ao mesmo tempo a gente quer dizer que essas pessoas são policiais do astral, eles colocam ordem no caos. Para pôr ordem no caos, você tem que estabelecer uma hierarquia de poder. Então, na minha casa, as entidades que se manifestam ali só respeitam o chefe da casa porque existe uma hierarquia e ele põe ordem. E aí o ritual funciona. Olha, hoje nós vamos trabalhar descarrego. Somente isso. Se as entidades que se manifestam ali não respeitar a ordem de quem traz isso, como é que vai se realizar o ritual de descarrego? Não vai. Só vai funcionar porque tem a hierarquia. Aqui a nossa irmã, cadê? A Rafa fala o seguinte: boa noite, Pai Gésili. Tem submissão e uma cultura de medo na quimbanda, pois existe muita gente que fala que se não obedecer o Exu, ele te derruba. Pois é, isso aí é justamente por isso que as pessoas odeiam certos aspectos da quimbanda, porque não existe essa do Exu de te derrubar. Como é que ele vai te derrubar se a missão dele com você é te levantar? O que ele vai fazer é te corrigir. E se isso vai se escalar para outras coisas, vai depender da sua ligação com ele. O que acontece é que muita gente tem preguiça de ensinar os médios a lidar com a sua espiritualidade. A verdade é essa. Porque dá muito trabalho educar um médium. E assim, como nós lidamos com uma espiritualidade, nós estamos falando do quê? De ordem. Você vive uma vida de caos. Você vai para um terreiro. No terreiro, o sacerdote, a sacerdotisa está ali para tentar te ajudar a organizar o seu caos. Nisso, nós temos que organizar a sua espiritualidade. Então, eu tenho que ensinar você a lidar com a sua espiritualidade. Aí já tem um problema, porque tem a sua barreira e tem a barreira do sacerdote. Sacerdotes preguiçosos não querem educar seus médios. Médios preguiçosos não querem ser educados, porque educação machuca. Antes dela transformar, ela machuca. Então, quando eu falo machucar, não é bater, machucar porque depende do seu sacrifício, de você estar ali, aceitando tudo mais. E muitos sacerdotes, eles usam do medo, da memória do medo, ou do gatilho do medo, para tentar impor uma certa ordem, que não funciona, porque na primeira oportunidade você foge, você sai, aí impõe. Mas olha, isso também não é só no candomblé, isso está em todo canto, porque isso é uma herança católica do Brasil. Você vê isso no Evangelho, você vê isso no candomblé, você vê isso até no Ifá atualmente. Pessoas que... O Ifá já é novo no Brasil, mas já tem isso. Ah, se você despachar o seu Ifá, se você parar de vir no Ifá, eu vou despachar o seu Ifá e a sua vida vai para a água abaixo. Acontece porque não é uma questão do culto, é uma questão da cultura brasileira de impor medo a partir daquilo que você respeita. Se você não respeitar o santo vai te punir. Ah, não vira o Santo Antônio, senão o Santo Antônio vai fechar os seus caminhos, você não vai casar. Isso é da cultura do Brasil, essa questão do medo. Isso é muito problemático. Mas o conselho que eu dou, tá numa situação dessa? Vaza. Esquece o sacerdote, se apegue à sua espiritualidade, procure um terreiro melhor, que com certeza você vai achar. Eu mesmo só acho bons sacerdotes no meu caminho porque eu coloco o meu caminho na mão do meu compadre Veludo. Eu falo, essa pessoa vai ser um bom sacerdote para mim?
Se ele falar que sim, eu fico. Se ele falar que não, eu vazo. Não tô nem aí se a pessoa é mais velha, se a pessoa tem 666 anos de santo. Para mim, nada disso importa. Importa é a opinião do meu compadre. Se ele falar que é bom, eu fico. Se ele falar que é ruim, eu vazo. Porque a gente tem muito pouco tempo para ficar perdendo tempo com quem não valoriza a nossa espiritualidade. O que você assistiu é um corte da live que eu faço todos os santos dias lá no canal oficial. Vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever e não perder a live que acontece a partir das 7h30 e eu tento responder o máximo lá no chat. Se inscreva também nesse canal que é onde eu coloco os cortes para você não perder nenhuma parte da live. Vai, se inscreve, deixa seu like, compartilha para ajudar esse canal a crescer e eu continuar trazendo mais informações importantes da espiritualidade brasileira, afro-indígena, para você e para a sua família espiritual. Até mais. Tchau, tchau.